Pronto, então vamos lá. Por que não está abrindo aqui? Estão conseguindo ver aí o santuário? Pessoal? Positivo. A imagem tá muito pai d'égua. Fazia tempo que eu não via, né? A expressão pai d'égua. Isso. Eu estou vendo Boa. também o santuário, a imagem do santuário, né? Tem Isso. o sacerdote do lado. Exatamente. Então, nós estudamos na última aula que tivemos sobre a estrutura do santuário e que ela aponta para Cristo, né? De uma forma em salvação, mas também com a pessoa de Jesus. Então, eu pergunto, alguém tem alguma dúvida sobre a questão da simbologia do santuário? Nós vimos até que no final, olhando com uma planta de cima, né? Uma visão mais vertical, a gente percebeu que forma uma cruz, né? Se alguém tiver alguma dúvida, aí você pode ligar o microfone e perguntar. Agora nós vamos para trabalhar o serviço, né? É importante nós entendermos isso aí, o serviço do santuário. Então nós tínhamos aqui em Êxodo capítulo 29, do verso Tem, trinta e tem oito. alguém aí com o microfone aberto que está dando no microfone antes. Não estou ouvindo, mas se tiver alguém com o microfone, deixa eu ver, acho que desligou. Bom, nós temos Êxodo 29, o verso 38 a 46. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, eu vou ver aqui no aplicativo, tem também na Bíblia aqui do lado, e a gente pode acompanhar aqui o texto. Êxodo capítulo 29. Isso aqui é um texto bem importante. Nós temos ele decorado quando falar de serviço diário, esse texto aqui. Êxodo 29, o verso 38 a 46. Diz assim: ofertas contínuas, né? São ofertas ou sacrifícios contínuos, né? Isto é o que você oferecerá sobre o altar. Dois cordeiros de um ano, cada dia continuamente. Oferecerá um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Né? Então, a gente não vai ler todo o texto, mas ele fala esses cordeiros. Um era oferecido, a gente chama de terceira hora. A primeira hora é às 7 da manhã, a segunda hora às 8 horas, e a terceira hora às 9 da manhã. E o outro era oferecido ali, então, às 3 da tarde. Então, se você tem as 9 a 3, mais 3 dá 12, você vai ter ali a sexta hora, você vai ter a nona hora, né? Então, às 15 horas da tarde, você tem a nona hora. Então, você tem a terceira e a nona hora sendo oferecidos continuamente esses sacrifícios. Eles eram oferecidos, o pessoal confunde com os sacrifícios que eram levados pelas pessoas. Esses sacrifícios não eram oferecidos pelas pessoas, eles eram oferecidos pelos sacerdotes todo dia, inclusive no sábado, né? E o fogo do altar de holocausto e do altar de incenso não poderiam apagar. E, e aquilo que eu falei, essa ligação textual da Bíblia, a teologia bíblica, me faz entender várias coisas. Por exemplo, o Êxodo, capítulo mais na frente, o 35, fala que é pecado acender fogo. Mas como é que você explica que tinha fogo aceso dentro do santuário, né? Então, não era a questão do fogo, mas o preparo do fogo em si. Que o fogo era preciso ali. O sacerdote, então, ele só não preparava o fogo, ele preparava antes, que dava um baita de um trabalho. Então, o sacrifício contínuo diário era 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 15 horas da tarde. O que que ele fazia? Ele fazia intercessão. O pessoal sabia que nesses horários era o momento do sacrifício diário, então eles oravam, né, meditavam ali também. Lógico que tinha os pecados deles individuais, que eles levavam isso mais em outros horários, né?
Então, era o que que era feito? Era colocado em posição de mão sobre o animal, degolado então seu pescoço, esse sangue era levado para dentro do santuário aspergido. Esse sangue simboliza as transferências dos pecados para dentro do santuário. Então, quando nós pecamos, nossos pecados, eles são registrados, né? E através do sangue de Cristo, eles são escritos perdoados ou, né, não vai estar perdoado. Mas é somente apagado do livro, mesmo que perdoado, no juízo investigativo. Então, um sangue transfere, um sangue perdoa e um sangue apaga. O sangue tem essas três funções. Isso é muito importante, irmãos, decorarmos isso, né? Memorizarmos isso. A função do sangue de perdão, de purificação, vamos lá, de, primeiro, de transferência, de perdão e de purificação, né? Isso é bem interessante. E aí depois nós temos as sete festas judaicas. E aí eu vou eu vou com vocês a Levíticos 23, né? Eu vou até fechar aqui um pouquinho isso aqui, porque nós vamos falar um pouco sobre isso, né? É, quando, quando se tem o estudo da Igreja Adventista no início, eles compreenderam os cumprimentos das festas, né? As festas do outono e as festas da primavera. O que que eles fizeram com essas festas? Eles perceberam que essas festas eram tipológicas, né? Elas se cumprem em três momentos. Elas se cumprem no momento do ano, do judaico, e aí nós vamos tentar aqui trabalhar isso. A primeira festa era a Páscoa. A Páscoa comemorava a libertação da escravidão. Dentro da Páscoa, tinha mais um preparo de duas festas. Então, elas começa com a Páscoa, essas primeiras festas que são ali me falha a memória, acho que é da primavera. Essas festas começa com a Páscoa, e dentro da festa da Páscoa vai ter a festa dos pães asmos, que simboliza ali a comemoração da Páscoa, continuidade da Páscoa, né, do corpo do cordeiro ali. E eles comiam aqueles pães asmos com aquela erva amarga. Depois, finalizando a festa da Páscoa, tinha uma última cerimônia, que era as primícias, que eram os primeiros frutos, justamente, que coincidiam com uma chuva, né? Que era a chuva do plantio, que era a chuva temporã. E 50 dias após a Páscoa, nós tínhamos uma grande colheita, né? Ou primeira colheita, né? Dessa chuva, que é o Pentecostes. Deu para entender isso aí, irmãos? Acho que deu, né? Passado esse tempo, nós temos uma festa chamada Festa das Trombetas, onde eram tocadas duas trombetas de pratas. Elas tocavam 10 dias antes da sexta festa, que é a festa da expiação. Então ela tocava 10 dias. Ou era um preparo, a festa das trombetas era um preparo para a festa da expiação. Por quê? Eles passavam continuamente levando os sacrifícios, continuamente tendo no santuário os sacrifícios da manhã e da tarde. Esses pecados que eram transferidos, eles precisavam ser apagados do santuário. E como que era feita essa purificação, apagado esse registro? Era feito com uma cerimônia de purificação com o sumo sacerdote apenas, né? O sacerdote não entrava aí. E aí vocês conhecem a história, que é o sumo sacerdote, então, ele fazia um sacrifício, né, de novilho, acho que é um cordeiro, não me lembro bem aí, mas Levítico 16. E aqui está a espinha dorsal do Adventismo. Aqui está o sistema nervoso do Adventismo. Levítico 16. Ele é a espinha dorsal para Daniel capítulo 8. Se você quebra Levítico 16, você quebra Daniel capítulo 8, você quebra o Adventismo.
não tem mais adventismo, tá? Aí você, não, mas a identidade da igreja adventista é a alimentação, não é alimentação. Alimentação tem igrejas, inclusive hoje o espiritismo é o que mais prega alimentação. Ah, imortalidade da alma. Não é mortalidade da alma. Os testemunhos de Jeová creem igual a gente. E tem outras pessoas muito anterior ao adventismo que não creem na imortalidade da alma. Mas a doutrina do santuário, do juízo investigativo, baseado em que nos bodes, e um desses sendo Azazel, ela é peculiar somente do adventismo. Entende? É só o adventista para crer nisso. Outras igrejas não creem nisso. Eu afirmo com toda certeza. Se crer, se tem alguém que crê, a igreja dele não sabe, porque se eu souber, ele é, talvez ele tome a disciplina. Então, quando chega nesse momento, ele se purifica e vai ao lugar santíssimo, direto. E no lugar santíssimo, então, ele tirou sorte sobre dois bodes. Um bode é para apagar os pecados, o outro bode é para sofrer a punição dos pecados. E aí que dá o problema que o pessoal fala, não, mas vocês creem que Satanás fez expiação? Não, ele faz parte de um processo, mas ele não paga pecados, ele é punido pelos pecados, é diferente. Então, um bode representa Cristo, ele derrama sangue, o outro bode não derrama sangue. Então, aquele sangue vai lá e purifica desde lá do propiciatório, ele vem purificando. E é interessante, a transformação espiritual ela não começa de fora para dentro, é de dentro para fora, por isso que ele vai lá dentro, né? Deus começa a transformar a mente, o coração, inclusive mente e coração, na Bíblia é a mesma coisa. Vai lá dentro do Santíssimo e começa purificando o Santíssimo, Santo e vem para fora. E então o bode Azazel, né, o bode emissário, algumas traduções, ele é enviado para o deserto para morrer, né, ali sozinho. Então isso aí é a espinha dorsal do Adventismo. E é importante nós entendermos isso aí. Passado então as festas de expiação, termina o ciclo do ano com a festa é, do tabernáculo, né? Agora, essas festas apontam também para o primeiro advento, né? A Páscoa não tem nada a ver com domingo, né? O pessoal comemora a Páscoa no domingo, né? Você vê por quê? A Páscoa tem a ver com a morte do Cordeiro. O domingo seria a festa das primícias, que é a ressurreição. Mas Então, o domingo é domingo de Páscoa. Geralmente a igreja católica comemora, né? Domingo de oi? Ramos. Domingo de Sim. Ramos, domingo de Páscoa que eles comemoram. Mas está errado isso aí. Porque, veja, o domingo de Ramos, ele é o domingo anterior à crucificação. No domingo, Cristo é a entrada triunfal de Ramos, lá, que ele entra na cidade, lembra de cima do jumentinho? Na segunda-feira, ele vai lá na casa do homem lá, que tem Maria Madalena, que ela vai unge ele para os pés, né? Que até eu acho que é o Judas, creio eu que é o Judas, que diz assim: ah, tá desperdiçando que a gente não dá aos pobres, né? Na terça ou na quarta, mais ou menos ali, deixa eu me lembrar aqui, que é muita coisa, né? Uma semana toda eu não me lembro de cabeça. Mais ou menos na terça-feira, o Judas vende ele. O Judas vai lá, vende ele. Na quarta ou na quinta, porque tem a virada da noite, né? Tem a virada do pôr do sol, ele faz a Santa Ceia. E ali na quinta para sexta tem o Getsemane, onde vai amanhecer. E aí lá no Getsemane, no finalzinho, eles vêm e pegam ele pro final e para crucificação. Aí já é sexta, já é sexta, e a crucificação então no final, bem no finalzinho, né? Eu acho que ele é levado às 9 da manhã, ao meio-dia escurece tudo, e às 3 horas da tarde, ele entrega o Espírito, bem na hora do sacrifício da tarde. Isso é fantástico isso. E fala que o véu se rasgou de cima para baixo, né? Tem o sábado, que ele passa morto, e aí domingo ressuscita. E fala que se abriu túmulos, né? E
na morte, se abriu os túmulos e ressuscita pessoas com eles. Que Paulo diz que é cerca de 400, 500 pessoas que ressuscitam. Não me venha perguntar quem é, porque eu não faço ideia de quem foi que ressuscitou também. Só sei que tem especulação aí que acham que as pessoas que ressuscitaram com eles são os anciãos do Apocalipse. Eu não posso afirmar, isso é mais tido nos textos de Ellen White. Tem gente que vai perguntar, é João Batista? Eu não sei, não faço ideia. Sei que eu sei que eles ressuscitaram, né? Eram testemunhas lá. Então, a Páscoa seria a morte, né? Quando Cristo morre, ele paga o preço do pecado e ele vence o pecado na ressurreição também, né? E aí você tem as premissas. E o que que o pessoal não faz a contagem direito? É que Jesus Cristo passa 40 dias na terra com os discípulos. No domingo, quando ele ressuscita, isso tudo tem a ver com o santuário. Estou adiantando para vocês aqui, coisa de Daniel já. Quando Cristo ressuscita, ele encontra duas mulheres. Quem que é essas duas mulheres? A mãe dele, né? E Maria Madalena. E o que que elas vão fazer? Elas tentam tocar nele. O que que ele fala? Não toque em mim. Porque Cristo ele vai representar em dois pontos. Primeiro, ele é o sacrifício. E como sacrifício, ele precisava ser apresentado no santuário. O sacrifício não era feito no santuário, então ele precisava ir ao santuário. Naquele mesmo dia, Jesus Cristo foi aos céus e se apresentou o sacrifício e Deus aceitou o sacrifício. Foi o sacrifício perfeito. Ele volta para a terra. Quando ele volta, ele encontra os discípulos no caminho de Emaú, e aí ele deixa, inclusive depois que ele conversa com eles não reconhecem, depois ele deixa tocar nele. Ele só deixa tocar nele porque ele já se apresentou no santuário celestial. Deu para entender isso aí? E aí, ele passa 40 dias. Do dia 40, ele ascende aos céus, que os discípulos ficam olhando, aí os discípulos perguntam. Não, os anjos perguntam, né? Dois varões, né? Varões galileus, por que estáis olhando esse mesmo Jesus que subiu aos céus? É assim mesmo ele vai voltar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Opa! Aí o que que acontece? Daquela ascensão, os discípulos eles ficam, que é uma decepção para eles, né? Porque Jesus vai embora. A gente chama, lembra do Guilherme Miller ali, que marcou a volta de Jesus, que foi o grande desapontamento? A gente chama que aquele é o primeiro grande desapontamento. O White faz essa comparação no Atos dos Apóstolos. E eles passam 10 dias em oração no cenáculo. Passados 50 dias da Páscoa, é Atos 2, é o derramamento do Espírito Santo. O que acontece aí? Nesse exato momento, Cristo vai lá ao lugar santíssimo, não é o santo, ao lugar santíssimo, e ele é ungido para começar o seu ministério de intercessão agora, como sacerdote, sumo sacerdote, no Santíssimo, não é no Santo. Por que o pastor está falando isso que é no Santíssimo? Porque quando Moisés foi ungir Arão, foi no Santíssimo. E aí então ele volta para o Santo e começa a fazer a expiação. E ele só vai passar de novo para o Santíssimo, ele só volta, né? Porque na verdade não existe essa divisão. Isso aqui é uma questão. O céu é enorme. Se você for Apocalipse capítulo 5 verso 11, diz que existem milhares e milhares de anjos. Lá não tem esse negócio que Jesus não pode passar, entende? É didático. Ele está falando só do ministério, é da função. Então, ele não pode ainda fazer o juízo. Ele só pode interceder. E ele, no ano 31, ele é ungido no céu. A unção dele é derramada na terra, que é o derramamento do Espírito Santo. Essa é a unção dele. Prestes a vir também, quando ele tivesse para acabar de fazer a investigação de todos, que é a purificação. Lembra lá? E Daniel fala que ele purificará o santuário, é justamente purificar, o sangue que purifica agora, apaga os pecados. Prestes a terminar isso, vem um outro derramamento maior, que é para terminar. Creio eu que vai ser justamente no período dos vivos, começa o julgamento dos vivos. Creio eu, tá? Porque é rápido. A chuva serôdia não é só para terminar a obra, né? A chuva serôdia
ela é para passar pelo momento de angústia também. E uma coisa que pouco se fala, pouquíssimas pessoas se falam, é que só vai receber a chuva serôdia, só está preparado para receber a chuva serôdia quem recebeu a temporã. O requisito para receber a chuva serôdia é a temporã. Ninguém vai receber a chuva. Não adianta orar para chuva serôdia se não receber a temporã, né? Como é que você vai colher se não plantou? Né? Tem que plantar. Aí você colhe. Chuva serôdia é para colher. Aí você colheu o quê? Só uma. É, Então, a festa do Pentecoste se cumpriu. O Pentecoste, né? A festa que tinha lá, se cumpriu em Atos 2. As festas das trombetas, eu assimilo com as sete trombetas. Ó, Apocalipse capítulo 10 diz que quando tivesse para tocar a trombeta, a sétima trombeta, se ouviu o mistério de Deus, que foi o juízo investigativo ali. O juízo começou. E o dia da expiação foi 22 de outubro de 1954, né? Hoje é 23, né? Foi ontem, né? Que comemorou cento e poucos anos. O que falta agora? Festa do Tabernáculos. Mas fizeram um estudo, fizeram outros estudos e entenderam que elas se cumprem também, tem um outro cumprimento tipológico. Porque a Páscoa, que ela representa a libertação do pecado. Nós fomos libertos, o mundo foi liberto do pecado antes já? Não, né? Então essas festas elas vão ter um cumprimento escatológico no fim dos tempos também. Mas isso é para outra questão. Quem quiser um dia eu passo material. É outra história, né? A grande ceia tem a ver com a última semana de Jesus. Então, é muito interessante também o estudo aí. Irmãos, essa parte do santuário, ela deu para ficar claro? Alguém tem alguma dúvida? Ou eu sou um excelente professor, vocês não entenderam nada. Tá Eu tranquilo, tá entendi. tranquilo. Tá excelente a mensagem, viu, pastor? Eu estou Então, entendendo bacana. A, então, a minha, né, uma leve dúvida que eu tinha era a colocação dos dois bodes lá. Qual é o papel do bode emissário, viu? Aí eu agora acabei de entender. E a função dele era levar, conduzir o pecado, né? a culpa. Simbolizando a Ele, culpa, né? ele é o culpado de todo, né? Isso. Satanás, ele é o culpado. Então, a culpa dos santos, a culpa dos santos, de E todos se arrependerem, cai sobre ele, né? No sentido não dele pagar, mas dele ser punido, isso. né? Porque E, o pagamento foi feito por Cristo, mas a punição desses santos cai sobre Satanás. A culpa dos perdidos, eles mesmos vão dizer, não, cai sobre mim mesmo, né? Lembra que tem um texto lá, cai sobre nós, montes de rochedos? Eles dizem, não, é, eu levo a minha culpa, né? No sentido de culpa é assim, ó, quem motivou, quem proporcionou, foi Satanás. Foi Satanás. é o Esse é originador do pecado, né? o originador do pecado. Ele é o causador do pecado. E tanto é que a Sarah White, né, no Grande Conflito, diz que ele vai durar mais queimando, né? Isso. É ali essa parte. Ele vai queimar todo mundo, ele ainda vai sobrar ainda queimando lá até sabe lá quando. Vai ficar lá queimando. Seria isso. Agora, é importante nós entendermos essas festas, né? E entender os cumprimentos. Os pioneiros, e teve o Josué Harnes, né? Principalmente, ele fez alguns estudos nisso, mas foram bem primários. Nós, depois nós tivemos outro pioneiro mais na frente, de Miller, que ampliou, né, o ministério, o estudo do ministério do santuário. Hoje tem um livro sobre o santuário do Richard Davidson, que ele amplia muito mais o estudo, né, vê mais coisas, né? Por exemplo, porque tem dois querubins no propiciatório, né? Alguns acham que é especulação, mas eu não acho. Eu vejo, por exemplo, que os dois querubins representavam justamente a Cristo, né, como um querubim cobridor e o próprio Satanás ali, que estava diante da presença de Deus no início, né? Mas isso é ele que escreveu, né? Não eu que escrevi, tá, irmãos? Tá no livro do Richard, Beleza. um professor da Hendry. Pastor, a questão das festas aí, aqui onde eu moro tem uns reformistas, né, que eles celebram a festa das cabanas.
Eu já vi E, falar. Uhum, pois é, aí eu já conversei com alguns pastores aqui, adventistas, eles falam que não vê erro nisso, uhum. mas a igreja adventista não celebra, não faz essas festas das cabanas, né? É. O senhor sabe que apareceu uma irmã, ela escreveu um calhamaço assim, dizendo que nós deveríamos comemorar a Páscoa. E a Páscoa era comemorada uma vez no ano e a Santa Ceia é feita três, quatro vezes, tudo. Isso, Mas ela esqueceu que Jesus substituiu, né? Pela foi. Santa, pela Santa Ceia. Então, existem coisas que foram substituídas, né? Uhum. E as festas, elas são proféticas, elas apontavam para Cristo e apontam para a segunda vinda. Então, a partir do momento que ela cumpre seu papel, ela não é mais necessária, mas também não tem problema. Existe um programa da igreja, eu acho muito legal, que é a festa das primícias, né? Os irmãos, eles enfeitam a igreja de comidas, né? Da época, banana, girimum. Vocês chamam de girimum ou abóbora? Eu chamo de girimum. Obra, Jerimum, tanto faz. E enche ali a igreja, tudinho. E eles levam, como na maioria aqui não é agricultor, onde eu moro, por exemplo, eles trouxeram aquilo que representava o seu trabalho, né? Os médicos trouxeram aquele negócio de botar no ouvido. Teve gente que trouxe mochila e tudo. E ali foi feita uma oração para abençoar ali o seu trabalho, para que ele possa continuar, né, tendo seu sustento. Prosperando. É mais uma questão ali, digamos que de simbólico. O que a gente não pode, talvez, e se a gente não cuidar, é a gente se transformar num ritual, né? E, Com fim em si mesmo, né? Como se Deus só fosse abençoar o nosso emprego, ou fosse abençoar se a gente fizesse a festa, fizesse ritual. E isso não tem no Novo Testamento, não é necessário. Esse é o meu medo. Mas eu acho que, assim, apenas para simbolizar, né? Tem um irmão que levou mesmo aqui perto é São Joaquim. E eles são os maiores fabricantes de maçã. E ele levou lá na igreja lá para doação uns fardos de maçã, bem das primeiras colheitas, né? Fez igual como se fosse. Mas é algo simbólico, né? Não vejo como errado, mas a gente só tem que tomar cuidado para daqui a pouco tá virando um judeu da época de Israel, né? eu penso assim, pastor, a questão das primícias, a questão da fidelidade nos dízimos e na Uhum, oferta, né? uhum. Primeiro, antes de gastar o dinheiro que a gente ganha do salário, a gente tirar o de Deus, né? Aí, para mim, que também faz parte das primícias. Isso. Inclusive, toda a teologia da organização adventista, né, a forma dos dízimos e ofertas, como é estabelecido, isso que eu vi um estudo do pastor hoje que está na divisão, me esqueci o nome dele, que é o de mordomia, é o pastor. A Virgínia sabe o nome dele, é o de mordomia da divisão. Josanã Alves. O Jossanã, isso. Jossanã. Ele tem um estudo, ele mostra que todo o sistema da nossa igreja é baseado na forma como era administrado no antigo Israel. Por exemplo, existiam sacerdotes que eles ficavam mais longe, né? Eles ficavam no tribo mais longe, tinha levita que estava mais longe e tudo. E eles ganhavam a mesma coisa. Como que era feita essa distribuição? Ela não era, por exemplo, a tribo, por exemplo, tinha a tribo que era mais rica que a outra. Então o sacerdote, ele pegava tudo aquilo que ele recebia lá e levava lá no templo. E dali eles redistribuíam. E é o que acontece. As nossas igrejas devolvem o dízimo vai para a associação e eles redistribuem isso, entende? E, Se nosso sistema não fosse igual a eles, o pastor da igreja central lá do Pará, de Belém, entra mais dízimo, ele ganharia mais. E o pastor do interior, entende? E para não haver isso, essa distribuição é feita igualmente para que o evangelho possa ser pregado em lugares que não têm condições. Nós temos distritos aqui que eles não teriam condições de ter um pastor para eles, mas o distrito que tem condições até de ter dois pastores acaba nessa redistribuição tendo mais um obreiro para pregar o evangelho, cuidar das igrejas, obreiros, e, obreiros de capelães e outras coisas. Então é uma distribuição que vem da Bíblia e foi planejada por Deus. É uma coisa sábia. Deus não erra. Então, se a gente for isso e olhar, o sistema é muito bem feito. realmente. Agora vamos o seguinte, passamos do santuário
E nós, então, nós iríamos. Deixa eu ver se o slide aqui ele continuaria. Continuaria. Aqui. Vou repetir aqui só essa parte. Pronto. Então, nós vimos ali o momento da expiação, né? Aqui, então, contínuo. E as sete festas que eu falei para vocês, né? Aqui aparecendo, né? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, né? Eu sei que os irmãos gostam muito de profecia, né? E assistem, né? Devem assistir bastante. Senhora. E, irmãos, não é nada pessoal, tá, irmãos? Mas quando você estuda essas sete festas Eu aqui, já tô comendo e vou sair agora. não tem Bota como, aí. não tem como você conseguir concordar com o pastor Samuel Ramos, tá? Eu sei que alguns gostam, até assistem, mas quando você estuda essa tipologia aqui, com o que ele fala, não se encaixa, entendeu? Não tem como se encaixar. E, inclusive o santuário, você vai ver que vai bater de frente uma com a outra. Só para entendermos aqui, não é nada contra a pessoa, mas estou falando contra a interpretação. A interpretação dele não bate com a tipologia do santuário, com a interpretação que nós temos do santuário. Ela vai fugir, inclusive, do que eu falei para vocês, dessas sete festas aí. Ok? Vamos então. Eu, eu já ouvi falar sobre Samuel Ramos, mas os vídeos dele nunca quis assistir, não. Já me falei que ele é meio assim de banda, aí eu já nem assisto os vídeos dele. Que ele pega, ele dá ele, por exemplo, em profecias, por exemplo, a volta de Cristo. Vou dar um exemplo aqui. A volta de Cristo, a volta, né? Ele veio a primeira vez, ele vai voltar. Ela acontece quantas vezes? Uma vez, né? É, é. Então, existem profecias que acontecem uma única vez, como a volta de Jesus. Ele pega profecias como 1260 anos, o tempo do fim, e diz que elas vão se repetir. Não, Hum, não dá. já, Entende? já, essa aí de 1260 anos já é a mesma dos 2.300 dias, que tá tudo envolvido, já terminou. Exatamente, ela só tem um cumprimento. Ellen White, em uma revista que é citada no Eventos Finais, diz que a última profecia com princípio de ano, a última profecia de tempo é a de 1854. Ela fala que É, depois não tem mais profecia de tempo. Aí o que que ele faz? Ele fez, né? Não sei se ele continua fazendo. Não, mas aí vai ser literal. Então é 3 anos e meio. Vai ter 3 anos e meio. hum, Não tem como. nada literal ali. Aham. Exatamente, irmão. E vamos lá. Então, passada aqui das festas. Tudo bem. E aí, né, então, nós entramos no período do. A gente vai ter ali, a gente não vai falar do livro de Ruth, mas nós temos o período, então, do Moisés. A gente está estudando, né, a passagem de Moisés para Josué. O Josué, a gente vai perceber na lição, e essa lição tá muito boa, viu? Fala demais essa lição. Aham, essa lição tá muito boa, assim. Eu tô gostando muito dela, porque ele tá pegando ali bem a Bíblia, bem esmiuçando. E aí, mas o Josué, em alguns momentos, principalmente no final, ele não cumpriu a ideia de que era para exterminar os inimigos, né? Tanto que sobraram. E aí, o que sobra, num período inclusive de um ciclo, né? O ciclo que vai se, um ciclo que vai mostrando várias vezes é o seguinte: eles acabam sendo escravizados ou invadidos por outros povos, Deus levanta um libertador e aí depois eles voltam à apostasia, né? Começa então, Deus, ao meio apostasia deles, eles começam a imitar os outros com Otoniel, né? Então é o período dos juízes, né? Esse Isso. período dos juízes, ele é pró-Josué. E aí nós temos depois Eude, depois nós temos Sangar, nós temos Débora, que é a única ali juíza, também profetiza, Gideão, bem conhecido, Abimeleque, Tolá, o Jair, Jetfé, Ibissã, depois Elon, Abdon, nós temos Sansão, que é bem conhecido, Eli, né? E então nós temos o último juiz, que é Samuel. Isso aqui é bem importante, irmãos. O último juiz é Samuel. E aqui nós temos que entender, as pessoas falam assim, não, mas
O povo queria um rei, não, não era propósito de Deus querer um rei. Não é bem assim, tá? Não que era propósito de Deus não ter um rei. Ah, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Deuteronômio 17. Não é que Deus não queria um rei, é que Deus ia saber o momento certo para ter um rei. E Deuteronômio 17, ele vai falar justamente quais as características de um rei, entende? A pessoa fala, não, 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 calma. Necessariamente não naquele momento, mas e se fosse, tinha que ser isso. Então nós vamos ler aqui Deuteronômio 17, o verso 14 a 20, que lá vai dizer, olha, quando vocês entrarem na Canaã e tiver um rei, ele tem que ser desse jeito. Então a gente vai ler lá, ó, Deuteronômio 17, o verso 14, né? Do 14 ao verso 20. E diz assim, ó: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Parece que Deus já sabia, né, que ele ia falar isso, então Deus. Então vai ser assim, ó. Vocês certamente porão como um rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Primeiro que era a escolha de Deus. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhe disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Pergunto para vocês: quantos reis tiveram que não tiveram muitos cavalos nem muitas mulheres? Rapaz, esse perfil aí encaixou em poucos. Verso 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Quantos reis fizeram isso? Fizeram cópias para mandar para o povo? Eu não lembro, não. Eu só sei que no tempo do rei Josafá foi descoberto o livro da lei que estava empoeirado, não sei de quantos anos. Foi a maior admiração. Então, para vocês verem, esse era o que Deus falou. O verso 19. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os seus filhos nele, no meio de Israel. Então, esses eram os parâmetros que Deus queria de um rei. E eles, a gente percebe que não foi nada disso, começando por Saul, que foi o primeiro. Apesar de que Deus permitiu, não, vocês querem um rei, então tá bom, vamos escolher, então. O Saul até que começou bem. O problema foi o resto, né? Ele foi se desviando por todos esses caminhos. Depois nós temos o Davi, que teve bastante mulheres, né? Verdade. E aqui, deixa eu ver se eu vou, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui para vocês. Abriu aqui. Então nós temos ali Abraão, Êxodo, depois nós temos o período Josué conquista, a morte de Josué, e depois nós temos Saul ali, não? Depois do período dos juízes está em vermelho, né? Que nós falamos agora. Vocês estão vendo. Então, esse período que vai de Saul até Salomão é o período do Reino Unido, né? Então, nós tivemos o último juiz, que foi Samuel, depois nós temos Saul, e depois nós temos Davi. E Davi, ele conseguiu vencer todos os inimigos, e Davi deixou uma paz que só vai ter depois dele, né? O Davi ele preparou um caminho, assim, creio eu, por mais que teve seus erros, assim, ele preparou um caminho para a paz que era esperada em Israel. Tanto é que na época de Salomão, vocês podem procurar em todo o relato da vida de Salomão, não tem guerras, não tem inimigos. Não Porque teve guerra, teve Salomão. isso, porque Davi conseguiu deixar uma potência grande. Ele não construiu o templo, mas Salomão construiu. E o Salomão, né, infelizmente, apesar de ter tido a sabedoria, o próprio Jesus falou que nem houve, nunca haverá um homem tão sábio quanto Salomão, acabou indo
pro fundo do poço e quase não volta. O Sr. White diz que ele, por um fio, não se perdeu, né? Foi por um fio ali. Ele volta no final da vida e escreve Eclesiastes lá, né? Depressivo, né, depois de tudo que passou. E então, irmãos, eu vou parar aqui, porque senão a gente ficar cortado. Parar aqui nessa parte. Nós vamos voltar e eu vou pedir para que vocês leiam. Vou passar aqui, que vai ficar aí para o próximo estudo. Eu peço que vocês leiam 1 Reis 12, 1 Reis 12. Leiam 1 Reis 12 para entender aonde foi o rompimento. E depois vocês podem ler. Eu vou deixar aqui para vocês lerem. Que vai ser. Isso aqui é uma parte bem importante, irmãos. Bem importante mesmo. Que vocês, por favor, tentem ler. Tá? Deixa eu pegar aqui. 2 Reis 17. Então, 1 Reis 12. Depois vocês leem 2 Reis 17. Leiam todo 2 Reis 17. E depois os últimos 3 capítulos de 2 Reis. Esses capítulos, eles são preparatórios para entender Daniel. Se vocês lerem esses capítulos, vocês vão ter outra visão do livro de Daniel. Por que que eu estou falando isso? Eu vou terminar contando uma experiência. Eu fui fazer uma semana de oração numa cidade de Bento Gonçalves. Eu fiz a semana de oração sobre Daniel Apocalipse. No final da semana de oração, uma irmã me perguntou se Moisés vinha antes ou depois de Daniel. Ai, ai, ai. Não. Então, É, então não adianta nós estudarmos Daniel, se matar estudando Daniel, se não tiver essa base histórica. Então, falando, 1 Reis 12, 2 Reis 17. Você pode ler até o final do 2 Reis. Ele vai explicar direitinho quantas guerras teve, como é que foi para Daniel parar lá. É que a gente vai em Daniel, é Daniel no terceiro ano do rei Nabucodonosor, tá, 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 tá. Mas você não sabe como é que foi isso tudo. Você tem que ler aquilo ali para entender como é que Daniel foi parar lá e como ele foi parar. E vai abrir a mente, você vai começar a entender aquele capítulo 1, capítulo 2, por exemplo. O capítulo 1 de Daniel, ele é fantástico para você entender que o Daniel só não morreu no 2 porque ele foi fiel no 1. Se ele não tivesse passado no 1, ele ia morrer no 2. É certo como é que a gente respira. Uma coisa puxa a verdade. outra. Tá? Então, é importantíssimo ler o contexto. Então, irmãos, peço que vocês leiam e aí no próximo estudo a gente já entra nesse período pré-exílio e Daniel ali vai fazer essa parte. Tá, beleza? Aham. Na Beleza. próxima semana, você não colocou a agenda. Não tem o título? Não, você não colocou a data, Ah, deixa eu ver aqui. Você tinha me passado aqui, né? novembro. Uhum. Mas acho que eu passei sim. Dia Não, acho que eu passei. 30. Não, tá aqui, ó. É dia 6 Dia 6 de dezembro. de novembro. Aliás, de novembro. Mas dia 30 de outubro não tem. Não, não tem. Realmente não tem. Tá, mas eu estava pensando aqui, eu posso. Eu sei que são poucas pessoas que entram, né? Que pena, né? Porque são tantas pessoas lá no grupo, nós temos 10, 11 aqui. Eu Mas estarei. aí eu posso na quinta-feira entrar com esse pessoal que gosta. Eu tenho os slides sobre o tabernáculo, aí eu Isso. Pode ser. explico para eles. É que eu tenho o Aventuri, por isso que eu vou estar lá. No dia 31 ali. 30, 30. Isso. Então, vou estar indo para o Aventuri. Aí Tá bom. no dia 6 nós voltamos de novembro. No dia 6 nós voltamos a gente vai pegar esses capítulos, esmiuçar eles. E aí no dia 13 nós entramos em Daniel. Quem sabe até a gente Você colocou introdução aos reis. isso. É dia 13 Que é eu já Daniel. que eu já adiantei já aqui já. Já fiz uma introdução aos reis aqui. Tá. Tá? Já adiantei. E aí a gente só vai terminar e já dá para entrar Daniel. E aí, quem sabe a gente consegue até
como eu já adiantei um pouquinho, a gente consegue dar uma adiantada e entrar um pouco mais em Daniel, né? Outras coisas que eu não ia ver. Irmão Joaquim, só pode fazer uma oração para a gente, por favor? Vamos orar então. Nosso grande Deus, maravilhoso Pai Celestial, agradecemos por mais esse momento, meditando aqui na Tua palavra, na profecia, no cumprimento, no santuário celestial. Sabemos que é uma doutrina peculiar da Igreja Adventista, e esta doutrina é tão importante que nos leva a compreender a nossa salvação. Muito obrigado, abençoa o pastor Elias, abençoa todos que estão ouvindo esta mensagem. Nos dê uma noite na tua companhia e nos prepare para o próximo evento, em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos. Até Até mais. mais. Boa